lembramos o texto da semana passada, que a gente ainda vai terminar algumas questões hoje, mas permaneça com o texto aberto. Eu quero ler para vocês do versículo 6 agora até o versículo 14. Acompanhem com atenção em suas Bíblias. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Acredito que para vários irmãos aqui que estão acompanhando essa nossa jornada dentro das doutrinas da graça, esse é um daqueles textos que a gente lê e eles parecem para nós como que uma luz num lugar escuro, porque ele nos faz enxergar. Do mesmo jeito que Paulo enxergou estas verdades, quando nós lemos esse texto também parece que os nossos olhos são iluminados e a gente consegue olhar um pouquinho mais adiante e ver que esta doutrina da qual nós falamos, que é a salvação pela graça, ela não é uma doutrina nova, ela não é uma doutrina do Novo Testamento, mas ela é uma doutrina que lá em Gênesis, ela já está apresentada quando Deus fala com Abraão e quando mesmo é também justificado por sua fé. E então a gente só conclui mais uma vez aquilo que nós já sabemos, que somos nós que complicamos aquilo que Deus deixou muito claro. Então nós vamos continuar hoje. Na semana passada nós falamos a respeito aqui do capítulo 3, lembrando que agora Paulo está falando sobre a questão prática do que aqueles irmãos estavam fazendo lá. Não só Pedro e aqueles que dissimularam com ele, mas toda a igreja gentílica, junto com os judeus que estavam lá, eles estavam mesmo titubeando em relação a esse assunto. Na prática, eles estavam indo de forma, como ele chama aqui, de forma leviana, de forma insensata. Eles estavam indo na contramão do que lhes foi anunciado. E então Paulo vai falar com eles a respeito de aspectos jurídicos, de responsabilidades legais, que eles estavam insensatamente se dispondo a enfrentar, sem saber de fato na armadilha que eles estavam caindo. A armadilha é essa que os homens continuam caindo até hoje, por conta de religiosidade, tradicionalismo, por conta de obras da lei, por conta de usos e costumes que tentam se impor na vida dos cristãos e na vida das igrejas, e o resultado disso é que nós acabamos abandonando uma proposta que é verdadeira e bíblica, de uma salvação que é um ato divino completo, exato, concluído, para embarcar num engano, numa mentira, de que salvação é alguma coisa que é construída por mim, em parte pelo menos, ao longo da minha vida, e que ela depende de mim para alguma coisa, para que ela seja efetiva. Então Paulo agora vai mostrar as responsabilidades legais, ele vai mostrar os aspectos jurídicos do que aqueles crentes lá na Galácia estavam fazendo, do que muitos crentes
fazem hoje. Então, na semana passada a gente começou a falar sobre isso, e os 5 primeiros versos, eles tratam de 5 perguntas que Paulo faz àqueles cristãos, dizendo que eles estão agindo de forma insensata. Eles estão agindo de forma insensata, primeiro, porque eles estavam com uma visão distorcida. Eles mesmos receberam uma mensagem, e diante dos olhos deles foi pregada uma mensagem de que Cristo era o Salvador deles. Cristo foi crucificado, eles assistiram a esse teatro do universo, em que o próprio Deus entrega o seu Filho, e como se estivessem diante de um grande palco, eles viram o Filho de Deus morrendo numa cruz, eles viram e ouviram esses fatos acontecendo, eles souberam que Cristo estava fazendo isso por eles, eles foram convencidos disso na pregação, e eles agora estavam com uma visão distorcida de que eles precisavam voltar atrás nas obras da lei para serem salvos. Daí Paulo chama de insensato. No versículo 2 e o versículo 3, Paulo vai questioná-los, dizendo que essa questão deles era uma questão do Espírito, era uma questão referente à obra de santificação e da obra do Espírito. Ele está dizendo assim, olha, vocês só creram porque vocês receberam o Espírito, e agora vocês estão querendo dizer que vocês só serão salvos pelas obras da lei. Vocês nem acreditar em salvação, ou ter consciência de pecado, vocês teriam se o Espírito Santo não tivesse sido dado a vocês. E aí no terceiro versículo, a questão é santificação, e aí Paulo está dizendo assim, ó, se vocês avançaram em alguma coisa, quem foi que fez vocês avançarem? Quem fez vocês avançarem foi o Espírito de Deus. Isso não é obra de vocês. Santificação não é obra humana, santificação é obra de Deus. Então essa questão de salvação, de santificação, também é um equívoco no coração de vocês, é isso que Paulo está falando. E aí Paulo vai continuar, e aí ele chega no ponto 4, e ele vai falar sobre as perseguições e as lutas que eles já enfrentaram, e ele está dizendo, ó, quem está por trás dessas lutas e desses sofrimentos? É Deus que usa as lutas para aperfeiçoar vocês. Se vocês estão dizendo que a salvação é por obras da lei, então tudo que Deus tem feito vocês passar tem sido inútil. Porque vocês não serão salvos por Cristo, e não serão santificados pelo Espírito, e não serão amadurecidos pelo sofrimento, e sim pelas obras da lei. Então, vocês são insensatos mesmo. Porque vocês estão tentando se voltar contra uma obra que envolve todo o universo, orquestrado por Deus, e vocês estão se achando fortes o suficiente para abrir um outro caminho no peito, na raça. E aí Paulo conclui com a questão da salvação, dizendo que a salvação não é consequência do que eles optaram, opinaram, fizeram, ou do que eles podem cumprir, mas salvação é uma questão de fé em Cristo Jesus. Veja lá, aquele pois que vos concedeu o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Ou seja, os milagres, eles são realizados mediante o cumprimento da lei, na vida dos que cumprem a lei, ou os milagres acontecem na vida daqueles que creem, ou seja, pela fé. A salvação não tem nada a ver com obras da lei, ela tem a ver com a obra redentora de Cristo Jesus. Então nós falamos sobre isso na semana passada.